Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez, mais um dia, prontos para estudar a Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Agradeço a sua companhia diária, porque você está aí comigo, compartilhando esse vídeo com alguém, fazendo com que a mensagem de fé e esperança pregada nesse canal chegue a mais lugares e a mais corações. Obrigado por essa ação missionária. Se ainda não é inscrito ou é inscrito no nosso canal, se inscreva. A sua inscrição é muito importante para nós. E no final, não se esqueça de deixar o teu gostei, porque fortalece aqui o nosso canal. O milagre do Purim. Olha que história extraordinária a história de Esther, não é? Muito bem. Esther conseguiu achar graça diante dos olhos do rei. O rei estendeu o cetro para ela e ali ela começou a preparar o ambiente para que o rei pudesse intervir naquela mortandade que haveria de assolar todo o seu povo em todas as províncias espalhadas pelo reino. E ela conseguiu convenceu Mordecai. Claro que o convencimento de Assuero. O convencimento de Assuero, do rei Assuero, ou o rei Artaxerxes, ou rei Xerxes, veio exatamente por resposta à oração e ao jejum que todos, inclusive ela, Esther e as suas servas, praticaram. E diz a Bíblia que a ordem de matar os judeus não foi revogada, porque uma lei dos medos e persas não pode ser revogada. Uma vez assinada pelo rei, selada com seu anel, não se pode revogar. Uma outra lei foi promulgada. Qual a lei? A lei que fazia com que os discípulos, ou permitia com que os hebreus, que os judeus pudessem se defender, pegarem armas. Deixa eu ler para você o que está escrito no capítulo 8, versículo 13. Diz assim: a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em jinetes que usavam o serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidade de Suzã. Aí o verso 16 fala da grande alegria que acometeu o povo de Deus por conta desse edito que autorizava a sua defesa perante os seus inimigos. Verso 16 diz assim: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra, também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre todos eles. Pronto, muito bem, aqui é a solução. Os inimigos se levantariam contra o povo judeu para os matar, mas agora havia uma nova lei que permitia os judeus também pegarem espada para se defenderem. E os inimigos não desistiram, os inimigos avançaram contra o povo de Deus, mas diz o capítulo 9, versículos 5 a 6, diz assim: feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens. E nesse dia, o 13º dia do 10º mês, o 12º mês, o 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, ficou conhecido como o dia do Purim. Até hoje os judeus comemoram esse livramento. Olha que coisa interessante, esse livramento que Deus operou no meio do povo. Apesar de que não há nenhuma menção do nome de Deus na história de Esther, os líderes judeus e também persas reconheceram a intervenção divina diante dessa grande ameaça que abateu sobre o povo dos judeus, né? E até hoje os judeus comemoram um período anual chamado Purim, em memória e celebração da sua vitória. Até hoje há ações de graças, festas e banquetes e alegria, muita alegria em memória da libertação que Deus operou no meio do seu povo. Agora, o que me chama a atenção é que esse verso, capítulo 8, versículo 16 e 17, fala que muitos, lá no finalzinho, né?
Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Veja como que Deus usou o testemunho dos judeus para alcançar o coração de uma multidão de gente que também se tornaram judeus. Olha que coisa extraordinária. De uma história trágica, Deus reverte uma tragédia em bênçãos para o seu povo e para a salvação de muita gente que estava observando tudo aquilo. E assim, ó, Deus é especialista em reverter o jogo. Deus é especialista em fazer com que os seus propósitos se cumpram, independentemente do que pode fazer o homem. Por mais que o homem tenha autoridade nas mãos, poder, agindo eu, quem impedirá? Assim a Bíblia nos diz. Que história linda e maravilhosa, tá vendo? Como Deus deseja salvar as pessoas, Deus usa todas as coisas com o fim de salvar pessoas. Salvou o povo judeu, mas também salvou muitos dos persas por causa do testemunho dos próprios judeus. Desafio de hoje é quinta-feira, nós temos os nossos desafios, né? O desafio: ore para que nessa semana Deus lhe dê coragem de compartilhar com uma das pessoas em sua lista de oração algo que Ele tenha feito por você. Vai lá, não tenha medo, vai lá e compartilhe com essa pessoa. Desafie-se. Comece um diário ou uma agenda de pequenas coisas especiais ou grandes coisas que Deus fez por você. Sempre que possível, revise o conteúdo e ore para que Deus traga essas coisas à sua mente no momento certo para compartilhá-las. Seria muito bom a gente fazer isso. Essa seria uma boa atitude, né? Que a nossa memória é muito fraca, a gente esquece muito facilmente. Mas se a gente escrever a libertação, as bênçãos, as orações respondidas em um caderno, para que nós possamos revisá-lo, voltar a ele de quando em quando, para que isso mantenha-se vivo em nossa mente, para que possamos compartilhar essas bênçãos com outras pessoas, isso se faria uma grande bênção para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Querido amigo, querida amiga, não há inimigo que se levante contra você e tenha sucesso se Deus lutar a sua batalha. Se coloque nas mãos de Deus, do lado do Senhor, a vitória é certa no final. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por essa linda lição, essa linda história que nos anima a buscar o Senhor em oração e jejum diante dos problemas e dificuldades. O Senhor é a nossa força, o nosso melhor recurso, o mais poderoso recurso que está nas nossas mãos. Em Ti confiamos e colocamos a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa história, a história de Esther, e haveremos de aprender mais coisas extraordinárias dessa história. Aproveite bem o seu dia.